Afinal, o que você quer do seu processo de contratação pública? Resultado ou controle? Fim ou meio? Obviamente, talvez um equilíbrio seja desejável. Nem tanto ao céu, nem tanto a César, como diria aí os mais sábios. Mas qual o ponto certo de equilíbrio? Hoje eu estou aqui de volta à minha cozinha para gravar a parte 2 do vídeo Modulação de Controle. Vem comigo. Cafezinho feito, estou de volta aqui gravando da cozinha da minha casa, porque aqui eu acho que é o local ideal, já que hoje a conversa vai ser um pouco mais fluida. Primeiro ponto, o que a gente quer em um processo de contratação pública? Os objetivos estão arrolados e a resposta é dada pelo artigo 11 da nova Lei de Licitações e Contratos, que foi redigida num escopo, num âmbito de gestão por resultado. E justamente, a primeira coisa que a gente quer num processo de contratação pública é a efetividade, é o resultado, é o impacto que o bem, o serviço, a obra prontificada vai causar no cliente, que muitas vezes, como tem que ser, vai ser o próprio cidadão. Mas não só isso. Eu também quero que o processo de seleção, o processo licitatório, observe isonomia e justa competição. Mesmo porque, havendo essa justa competição, eu tenho maiores chances de contratar a proposta mais vantajosa para a administração e, como corolário, para o interesse público. Mas eu também quero usar bem o recurso, tá? O recurso que não é do governo, o recurso é público. Então, eu tenho que afastar de todas as formas as peixas do sobrepreço e do superfaturamento. Mas também não pode ser um preço inexequível, que de repente vai culminar numa licitação deserta, uma licitação às vezes que vai fracassar, ou às vezes um contratado que assine um contrato e depois do primeiro, segundo mês não consiga honrar esse contrato e aí vai trazer todos os danos de atraso de fruição do bem, do objeto aí pelo cidadão e por aí vai. E essa é a primeira lei que traz inovação como objetivo, tá? E também, e a nova lei pega da maneira correta, aí de uma maneira bem medular, a gente quer o desenvolvimento nacional sustentável. Então é isso. Tá? É isso que eu quero de uma contratação pública. Então, todos esses incisos do artigo 11 são chamados, para fins didáticos aqui nesse vídeo, de dimensões de performance, dimensões de desempenho de uma contratação pública. É aí que eu quero. É aí que o arco e flecha ele tem que apontar e esse é o alvo. Eu quero chegar lá. Agora, como que eu chego lá? Vamos abordar isso. Bom, e como será que eu consigo aumentar a chance de acertar nesse alvo? Como será que eu consigo aumentar a probabilidade de bem tangenciar as dimensões de desempenho? Será que cada prefeitura, cada secretaria, cada ministério tem uma ampla e franca liberdade de, cara, vai lá, toma aqui a grana pública, gasta aí como você achar melhor, tudo, do jeito que você achar melhor para o interesse público? Não é assim, não é assim, tá? A lei de licitações, ela traz balizas, limites, ritos, regras para que se instrua um processo. Traz, vamos falar em outra palavra, ela traz uma ampla gama de ritos de controle. Que nem sacar a corrida de cavalo, é o jockey lá que está lá. Então, você está na raia. A lei traz uma raia para que você percorra e na concepção legal, ao percorrer essa raia, você tem maior chance de bem alcançar o seu resultado. Renato, que raia é essa? A lei falou o seguinte, olha, se você fizer bem um estudo técnico preliminar, fizer uma boa pesquisa de preço, fizer um bom termo de referência, um bom projeto básico, veja, são as etapas aí da tua raia. Depois fizer uma boa minuta de instrumento convocatório, tiver um bom controle de legalidade pelo jurídico do seu órgão, tá? Aí, indo para a seleção do fornecedor, há chances maiores de você conseguir bons resultados para o interesse público. Então, é isso que eu quero chegar, Todos esses artefatos que eu disse,
ETP, TR, projeto básico, pesquisa de preço, mapa de risco e etc. são instrumentos de controle. É um controle, às vezes, preliminar, quando a gente chega, de repente, até na seleção do fornecedor ou na execução do contrato, quando eu tenho uma matriz de riscos, como cláusula contratual, quando eu tenho a prerrogativa do stepping right para obras, quando eu tenho a garantia contratual mesmo, eu estou falando talvez de um controle concomitante, para aumentar essa probabilidade. Então, nós estamos falando de ritos de controle. Mas, Renato, me falaram que isso aí é governança. Justamente, tá? São artefatos de governança ou, de certa forma, como se diz, né? A governança ela pode ser analiticamente desdobrada em mecanismos de liderança, estratégia e controle. Então, quando eu coloco, né, na lei, ó, tem que fazer o ETP, TR, não sei o quê, no fundo eu estou bem estatuindo formalmente ritos, etapas de controle. Bacana? Pronto, demos o segundo passo nesse vídeo. Aí que tá, estamos quase chegando na problemática aqui. Ocorre que todo controle, todo rito de controle tem um custo envolvido. Pode ser o custo de se realizar uma auditoria, pode ser o custo de você passar o processo pelas linhas de defesa, seja pelo jurídico, seja às vezes pelo controle interno, seja simplesmente o custo de você preencher um ETP, seja o custo de você fazer a pesquisa de preço. Há custos envolvidos e os custos têm que ser proporcionais aos riscos. Renato, e quando não é proporcional ao risco? O que ocorre? Eu vou trazer aqui algo apenas para a gente ter uma alegoria para fins de geração de insights. Na década de 70, o economista Arthur Laffer ele concebeu uma teoria em que relacionava, num gráfico, né, a carga tributária e o potencial de arrecadação por um Estado. E a gente pode imaginar que eles são, pelo menos assim, no início, eles são proporcionais. Quanto maior a carga tributária que o cidadão, que as empresas aí estão imersas, maior vai ser a arrecadação do Estado. Mas segundo a teoria de Laffer, inclusive isso ficou bem ilustrado, né, num conceito muito difundido na economia chamada curva de Laffer, isso é proporcional sim. A carga tributária é proporcional à taxa de arrecadação do Estado, até certo ponto. Então isso vai até certo ponto e alcança um ponto de ótimo, um ponto de máximo. A partir desse ponto, quando eu aumento a carga tributária, algumas distorções passam a acontecer. Por exemplo, né, as próprias empresas assoladas com tanta carga tributária têm menor vigor econômico e aí não conseguem arrecadar tanto. Há também, quando eu aumento a carga tributária, um menor incentivo ao empreendedorismo. Então eu tenho talvez um menor ânimo econômico da sociedade como um todo e passo a arrecadar menos. E outro ponto de destaque, eu não estou aqui esgotando a teoria de Laffer jamais, mas é que quando eu aumento muito a carga tributária, eu também tenho um incentivo a comportamentos economicamente oportunistas, tais como a sonegação de impostos. Então, aí que vem a curva de Laffer. A partir do momento em que eu ultrapasso essa carga tributária ótima, eu começo a ter uma distorção e um desvirtuamento e a minha arrecadação efetiva cai. Como que eu posso aplicar essa lógica, ainda que teórica, à relação controle-eficiência, controle-efetividade de um processo de contratação pública? O paralelo é direto. Eu tenho aqui, né, um controle em que quanto maior controle, quanto mais controle eu vou tendo, cara, eu tenho mais chance do meu processo sair correto, de ao final eu, de fato, conseguir tangenciar as dimensões de performance do artigo 11, tá? Eu começo, o cara vai fazer um ETP, tem que fazer um ETP bem feito, tem que passar pelo crivo da primeira linha de defesa,
tem que passar pela segunda linha de defesa, o processo tem que passar pelo controle de legalidade, juridicidade, eu vou pedir uma garantia contratual, eu vou fazer um mapa de risco, e vai indo, e vai indo, e vai indo. A partir do momento em que eu ultrapasso esse ponto de ótimo do meu controle, eu começo a ter um decaimento da minha eficiência processual. E por que eficiência? Porque justamente é uma relação entre resultado, output e o que eu coloco de custo de instrução e custo de ritos de controle naquele processo. E começa a cair. E aí eu tenho várias situações que vão explicar essa queda. Obviamente, é a majoração indevida do custo de instrução processual. Outro ponto que ocorre é a morosidade. Quantos processos de compra que não se passa às vezes 6 meses, 7 meses, 8 meses, 10 meses na fase preparatória? E todo esse interregno, a gente tem o quê? O cidadão não está fruindo bem, o objeto não está à disposição do órgão público, e aí vai. Isso fica muito claro, em especial quando a gente toca como pano de fundo as políticas de educação, saúde e segurança, por exemplo. Tá? E também isso acaba, né, quando a gente ultrapassa esse ponto de ótimo, isso aí acaba também gerando comportamentos oportunistas, economicamente oportunistas também, nos agentes processuais, que falam assim, nossa, eu tenho que fazer um ETP mesmo, com todos os campos, etc., para contratar algo aí, cara, para comprar papel A4. Eu tenho que fazer mesmo, cara, um ETP enorme, um TR enorme, para, cara, pôr o cara para fazer um curso a semana que vem, um curso aí, cara, online, que o cara vai pagar aí não sei quanto, eu preciso disso tudo. Então, há nesse caso uma quebra da lógica do custo de controle e o risco envolvido. E aí a eficiência do processo cai. Quais são os desdobramentos práticos e lógicos na instrução à luz da nova lei de licitações? Eu poderia aqui ser demagógico e falar assim, não, olha, você pode não fazer o ETP à luz do princípio do formalismo moderado. Tá? Temos que tomar cuidado com esse tipo de fala. Por quê? Porque a lei é cristalina nesse ponto. Todo processo licitatório tem que ter um ETP. Ponto. Até que a gente, eventualmente, tenha um julgado bem consolidado, pacificado na jurisprudência, difícil da gente encontrar isso, cara, a gente vai ter que fazer um ETP para todo o processo licitatório. Mas aí que vem aí o título desse vídeo, a modulação. Eu posso sintonizar a minha intensidade de controle. A lei fala, ó, eu tenho 13 campos de um ETP, só 4 ou 5 são obrigatórios. O resto eu não preciso colocar. E não colocando, eu justifico. E a justificativa é basicamente essa. Tendo em vista a baixa complexidade, o baixo vulto do objeto, eu posso prescindir desse campo sem que isso atraia riscos demasiados ou riscos adicionais para uma boa contratação. E ponto. E aí eu consigo modular. Veja, não se está apregoando aqui desconsiderar o ETP. Modula. Tá? Artigo 53 da lei fala, olha, teu processo de condição direta ou de menor valor, quando for com aí, né, os documentos padronizados instruíram o processo e etc., à luz, né, de um ato da autoridade jurídica máxima competente, isso aí pode prescindir tipo jurídico, pode ir direto, porque é padrão. Eu prefiro que o meu jurídico ele vá bem analisar um processo de contratação de R$1 milhão, ou ele vai analisar todos os processos, dentre eles vários de 5 mil, 10 mil e etc. No mundo ideal, ele analisa todos, mas vem o mundo real. O mundo real é a da síndrome do cobertor curto. Eu vou pedir garantia contratual em todos os processos. Hoje em dia, né, à luz aí da nova prática aí que foi instituída, né, para prestação de garantia, à luz das recomendações da SUSEP, está bem complicado, tá? É bem complicado a gente analisar a garantia e, além disso, a nova lei fala que a garantia contratual ela tem que ser prestada antes de assinar o contrato.
E não é a prática de mercado. Então eu vou ingressar nisso daí para todo e qualquer contrato? Não faz sentido. O custo de você instruir, analisar, ver se atende, devolver para o contratado, entrar às vezes aí tentar intermediar junto com a seguradora, alguma coisa assim, enorme. Então não vale a pena. Eu vou pedir matriz de riscos em todos os contratos, também não faz sentido. Então, isso, né, eu acho que a gente chega à conclusão desse vídeo. A nova lei de licitações é uma linguagem nova. É uma linguagem nova, em que todo mundo está tentando ganhar fluência. Quando você não tem fluência numa nova linguagem, as suas construções, às vezes, não têm uma sintaxe fluida. Tá? São construções mais brutas, construções, às vezes, até que podem chegar a uma incorreção. Então, conforme a gente vai ganhando fluência na nova lei, cara, é aquela situação que eu já gravei no vídeo passado. A lei é um martelo. Com esse martelo você consegue afixar um prego, construir alguma coisa. Se souber usar o martelo. Se não souber usar o martelo, você vai dar uma martelada no dedo e depois gastar uma grana aí com alguém te ensinando a como fazer aí um curativo para o seu dedo. Não vá para essa segunda opção. Vamos ganhar essa fluência. Grande abraço!